Olá, bem-vindos a mais uma aula, né? Agora nós precisamos inferir sobre o volume, ok? Por quê? Porque agora, a partir do momento que nós temos tanto o diâmetro, né? Temos o diâmetro de todas as árvores, temos a altura de todas as árvores, né? A partir dessa coluna aqui, e a gente precisa agora calcular o volume, né? De cada árvore, tá? Nessa base de dados aqui do inventário florestal. Para isso, a gente precisa de realizar atividade de cubagem de árvores amostra. Tá? Quem não sabe o que é uma cubagem de árvores amostra, aqui você tem uma árvore de número 1. Você tem o diâmetro dela e você tem a altura total dela. Tá? E aí você tem o diâmetro à posição de 0,1 metros. Você tem o diâmetro a 1,3 metros. Qual é o diâmetro a 2,3 metros de altura dessa árvore? Qual é o diâmetro? Tem aqui 7,63 a 3,3 metros de altura da árvore. Tá? Então, esse aqui é o procedimento de cubagem. Ok? Então, o que a gente precisa fazer, aqui tem a espessura, né, da casca. E aí a gente pode começar a calcular aqui o diâmetro, tá? Eu pretendo processar para vocês tanto volume com casca e sem casca. Então, para isso, a gente tem que ter o diâmetro sem casca. Okay? Diâmetro sem casca é o quê? É igual ao diâmetro, né, com casca. Olá, pausei aqui porque eu vi um erro na base de dados, tá? Ela estava em centímetros e aí, mas não estava em milímetros aqui e são centímetros, né? 0,4 milímetros, 0,4 centímetros, 0,3 centímetros, 0,3 centímetros, 0,2 centímetros. Então, para calcular o diâmetro sem casca é igual ao diâmetro com casca menos 2 vezes a espessura da casca, ok? Sim. Então esse aqui é o nosso diâmetro sem casca, tá? Poderia colocar o parênteses aqui também, né? Para quem, mas aí fica a gosto do freguês. Vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Ok, dá, né? 2 cliques para baixo e aí nós temos aí o diâmetro sem casca. Tá? A outra procedimento que a gente precisa fazer é calcular o volume de cada tora. Né? Nós temos aqui uma tora de 0,1 metros de altura até 1,1 metros de altura, mas qual é o volume que está inserido aqui nessa tora? Tá? E qual é o volume dessa outra tora? Qual é o volume dessa outra tora? Qual é o volume dessa outra tora? Então, a primeira coisa que a gente calcula é a área seccional. Tá? Para quem não sabe, eu vou aplicar aqui metodologia de Smalling para calcular aqui o volume de cada tora. Existem outras metodologias, né, outros métodos para calcular o volume de cada tora, mas eu não vou estar entrando nesse mérito. Tá? Olhem lá nos livros que eu sugeri, que vocês não vão passar raiva com isso, né? Ver lá teoria sobre isso e tudo mais. Tá? Mas Smalling. Então vamos calcular com o Smalling. A primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a área seccional, tá? Ou seja, a área das faces, né, que foram cortadas, ou seja, a área da base, né, também. Então a área seccional normalmente né, a gente tem metros quadrados. Tá? Eu gosto sempre de colocar a unidade para a gente não se perder. Então é o que? É igual a π vezes o diâmetro com casca, né, elevado ao quadrado. Ok? Π vezes DAT elevado ao quadrado. A gente coloca isso tudo entre parênteses, dividido por 40.000. Tá? A gente divide em 40.000 o que? Para transformar a forma de transformar já direto aqui, pegar em centímetros, né, e transformar isso em metros, tá ok?
Aqui não tem unidade, né? Vamos colocar a unidade em centímetros. E aqui também vamos colocar a unidade em centímetros. Aqui esqueci de colocar que é a área seccional com casca. E vamos colocar, fazer um outro aqui para a área seccional. Deixa eu só inserir algumas colunas aqui para a área seccional com casca, né? Sem casca, perdão. Tem a com casca e vamos sem casca. Apertando Ctrl Alt, apertando 3, ele fica sobrescrito, tá ok? Área seccional sem casca. Então, a área seccional sem casca, né? Eu vou só copiar essa fórmula aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ele vai ter essa referência do diâmetro com casca e vamos passar para a referência com diâmetros sem casca. Aí nós temos a área seccional dela, tanto com casca quanto com casca. Tá? Agora, como a gente faz para calcular, né, o smile, o procedimento de smile? É a área da base, você tem que ter volume de um cilindro, a área da base vezes a altura, ok? Aqui não é um cilindro perfeito, então a gente faz a média das áreas seccionais. Temos duas áreas seccionais da tora, né? Então a gente faz a média das áreas seccionais. Então, igual a esse daqui mais esse aqui de baixo, certo? Abre parênteses, né? Melhor abrir e fechar parênteses, dividido o quê? Dividido por 2. Dividido por 2. Ok, então essa aqui seria a área seccional média, ok? E se a gente arrastar aqui para baixo, a gente vai ter a área seccional média, por exemplo, esse aqui, 0,06, é a área seccional média para esta tora. Esse 0,05 aqui, 51, é a área seccional, o que? Média dessas outras duas aqui, ó. Olha o valor de referência, ó. Opa! Isso, é isso. Da área seccional, tá aqui, né, o valor de referência aqui, tá? Então, agora, o que acontece é o seguinte, é muito interessante observar que quando a gente parte aqui para a árvore 2, eu vou diminuir o zoom aqui um pouco para ficar melhor para explicar isso. Nós temos duas árvores, a árvore 1 e a árvore 2, né? Daqui para cima é uma árvore, né? Daqui para baixo, né? Daqui até 2 é uma outra árvore, tá? Então, o que acontece nessa fórmula aqui? Nessa fórmula aqui, ó, a gente consegue observar, veja que ele está pegando um valor de referência para a árvore 1 e a área seccional da outra árvore, né? O que não faz sentido, certo? Então, nós temos que criar uma fórmula para zerar essa informação aqui, tá? E aí, se você tiver a árvore como uma chave primária, é interessante que você crie essa regra. Qual é essa regra? Igual a se esse aqui, né? Ou seja, o código 1 for igual ao código 2, que é de baixo, aqui 2, né? Mas do de baixo, ou seja, se esse da mesma linha for igual ao da árvore de baixo, o que acontece? Implica em, né, ponto vírgula, implica, se for igual, você sim aplica a fórmula de Smiley. Caso contrário, você vai dar como resposta zero, né? Fechando aqui, né? Ok, fechando parênteses, dá ok. Então vai ser zero. Aí a gente pode aplicar para cima aqui, né? Você vê que ele mantém. E aí a gente vai arrastar tudo para baixo. Ok? Eu fiz aqui para ficar mais fácil de entender a fórmula quando ela passa por aqui. Ok? Mas depois que você pega o jeito, vai acostumando, você já logo na primeira linha você já cria essa regra, tá? Você vê aqui, né? Ó, o valor de referência, assim, entre a árvore 2 e a árvore 3 tem que ser zero. Tá? Então esse daqui é o que? Né? É a nossa área seccional, né? Área seccional média. Eu vou colocar aqui área seccional média, tá? Com casca. Agora nós temos que pegar o que? Calcular a área seccional média para o sem casca, né? Copiar, colar e vamos colocar média aqui também, né? Para indicar que é média. Ok? Agora, então, vamos copiar essa fórmula, é isso?
As outras linhas de referência de chave primária, né, da árvore continuam sendo as mesmas, tá? Mas nós temos que mudar aqui o valor da área seccional em si, que agora é essa aqui, que são as áreas seccionais, ok? Já tem a regra, né? Então ele vai bater zero aqui onde tem que ser zero, entre uma árvore e outra. Calculamos a área seccional. Por outro lado, o que está faltando aqui agora? Está faltando a altura dessa tora, ok? Então eu vou chamar essa altura de Hzinho, tá? O que é Hzinho? Qual é a altura dessa tora? Essa altura dessa tora, ela vai ser o que? Vai ser 1,3, ou seja, né, menos 0,1, ok? Então essa é a altura da tora, né? Porque aqui a gente está falando de 0,1 metros, essa tora vai de 0,1 metros até 1,3 metros, tá? Então essa daqui que é a altura dessa área seccional, referente a essa área seccional média, tá? E aí arrasta para baixo. Ok, aqui a gente pode clicar, a mesma regra que a gente clicou lá, a gente pode colocar o seguinte, igual, né, a si, ok? Esse valor de referência aqui, por exemplo, né, for igual a zero, responda para mim zero. Caso contrário, aplique essa fórmula, ok? Então, fechando parênteses, vamos ver se ele vai zerar ali. Pronto, zerou, né? E aí você vê que essa cubagem ela foi feita a cada metro, né? Foi 0,1, 3 e depois a cada metro. Algumas empresas adotam a cada metro, algumas empresas adotam a cada 2 metros, algumas empresas adotam por porcentagens da altura total, né? E aí e assim vai. Existem várias alternativas, não é nosso objetivo aqui entrar nesse mérito. E sim terminar calculando o volume para cada tora, né? Então aqui o volume com casca em metros cúbicos, né? Aqui nós vamos calcular o que? O volume sem casca, volume sem casca em metros cúbicos. Tenha sempre essa ideia de trabalhar com as unidades para você não se perder, tá? Então, o que seria aqui agora? O que é o volume? É a área da base vezes a altura. O que é a área da base? Ah, tá. A altura aqui, ó, a gente está em metros, tá? Em metros. Perdão aqui, que a área seccional, né? Olha só, não é metro cúbico, né? É metro quadrado, tá? Viu? Por isso que é sempre bom a gente trabalhar com as unidades corretas, tá? Metro quadrado aqui e aqui também a área seccional metro quadrado, né? E aqui a altura em metros, tá? Porque aqui, por exemplo, né, ajuda a trabalhar em volume metro cúbico, né? Ou seja, metro ao quadrado, né, vezes metro dá metro ao cubo. Então a área seccional média vezes a altura, ok? Aqui agora, né, a gente já vê que já tem zero e vai multiplicar zero por zero, vai dar zero, né? E a mesma coisa a gente aplica aqui, né? Perdão, olha só, eu estava calculando, tem que tomar muito cuidado, viu? Estou só puxando como referência aqui para essa célula que é com casca, volume com casca vezes a altura, né? Aqui, agora está certo. Por quê? Porque a área seccional média com casca vezes a altura, tá? Agora está certinho. E esse aqui é o que? É igual a área seccional média sem casca vezes a altura. Ok? Agora, né, nós temos aqui o volume para cada tora. Na próxima aula nós vamos estar totalizando aqui o volume de cada árvore dessa, tá ok? Vamos iniciar aí, começar a trabalhar com tabela dinâmica. Um abraço, obrigado pela atenção.